Você acha que a Bahia é um lugar mais tolerante do que outros estados? Você tem essa percepção? Em todos os aspectos, tá? Tô falando em relação à diversidade, tô falando em relação às torcidas de futebol, por exemplo. Lá em São Paulo a gente vê muita violência, né? Uhum. Assim, violência é violência. O que é que vocês acham disso? Deixa eu dar uma breve contribuição. Eu fico, às vezes, receoso de fazer algumas piadas com o time rival, porque quando eles surgiram, né? Eu fui alvo de uma perseguição muito pesada, né? Foi Por eles? Não por eles, por um pessoal que tentava, de alguma forma, se apresentar como parte de uma instituição em que, na minha leitura, eles não são. São pessoas de internet, então, se apresentavam como membros da TUI. Mas aí, em conversa com pessoas da TUI, inclusive, na época, eu tive uma conversa... Como é o nome dela, Roberto? Beth, maravilhosa, a gente conversou Diretora de mulher. E é uma coisa que eu já tinha enfrentado, na realidade, no Bahia, pessoas usarem o nome da organizada para poder fazerem ataques, né? Uhum. Mas nesse caso foi muito difícil, porque invadiram meu celular, eu tive que ir pro interior, foi um processo bem complexo na época, parei de andar de ônibus por conta disso. Mas assim, eu preciso dizer assim, que eu acho muito bacana assim, ver alguém tão animado com o seu clube, entendeu? Assim, vamos dizer assim, com essas questões simbólicas, 5-1, 7-3, não tem um título nacional, nunca disputou um internacional assim, vamos, sabe, uma Sul-Americana. Não, agora a gente vai, agora a Bahia também é SAF. 5-1, 7-3, 6-0 o CRB. Não, a gente acabou de dar uma goleada grande aí agora, recentemente, foi no Goiás, no Curitiba? Foi no Goiás, exatamente. Então, assim, enfim, né? E fora a quantidade de bavis que o Bahia tem na frente, Campeonato Baiano, eu fico cansado de ficar repetindo essas coisas, amigo. É difícil, viu? Pergunta ou não? Responde a pergunta. Vou responder a pergunta. Ele começou. Meu amigo, eu tô me sentindo... 50 mil sócios. Ô, Billy, me chamaram pra um bate-papo. Vai chegar a 30. E eu tô me sentindo meio que aquele mediador de debate, sabe como é? Seu tempo acabou, seu tempo acabou, seu tempo acabou, seu tempo acabou. Por favor, vamos lá, vamos pra pergunta. Brincadeiras à parte. Eu acho o seguinte, com relação ao estado como um todo. Não, a Bahia não é um dos estados mais pacíficos do Brasil. Essa é uma ilusão. Vendida, e é importante que ela seja vendida para a gente mascarar os índices de violência que a gente tem. Quando a gente pensa na mortandade de jovens negros, quando a gente pensa, por exemplo, nos crimes de LGBTfobia, de ódio contra a nossa comunidade, na incidência de feminicídio no Brasil, e a gente acabou de assistir um episódio lamentável aí com a cantora gospel, inclusive dessa gente que se fala em nome da família, né? Essas coisas todas que a gente vê. Dos bons costumes, da moral, da gente do bem. A gente não vê, vamos dizer assim, essa manifestação pacífica no todo, quando a gente vai olhar para os números. Agora, eu acho importante que a gente registre. Eu percebo uma cultura dentro do futebol mais pacífica do que em muitos clubes do Brasil. E aí é diferente, e isso é importante, né? É muito diferente o universo de você ir como torcedor do Bahia viver a Fonte Nova e você ir no Barradão viver como torcedor do Vitória. Porque um é melhor do que o outro? Não é isso. É porque são culturas diferentes. Cada clube tem uma cultura interna diferente. Mas uma coisa que eu vejo em comum nas duas torcidas é que elas são pacíficas internamente. A torcida do Vitória convive com os torcedores tradicionais do dia a dia de forma pacífica. Em lugares do Brasil, as organizadas querem dizer como você deve se vestir. Então, eu tenho um registro que a gente catalogou, não foi, Roberto? Pelo Coletivo Nacional, que a gente faz um levantamento, de um episódio, o ano passado, em que a torcida do São Paulo, uma das organizadas, definia qual eram os costumes e a forma que as pessoas deveriam usar. Tipo assim, então não podia usar brinco, não pode ter cabelo grande se for homem, não pode ir com tal roupa. Isso é para você ter noção, assim, de como em São Paulo, e por isso que você fala assim, tem mais violência em São Paulo, como essa cultura está entranhada. Então você vê, por exemplo, nesse momento, a Mancha Verde acuando, uma presidente de um clube que tem, vamos dizer assim, dado respostas do ponto de vista do futebol, mas porque, obviamente, ele tem alguns interesses ali. E a Mancha Verde também é uma dessas torcidas que, de alguma forma, também produzem uma tônica de como devem ser determinados ambientes. Por exemplo, recentemente a gente tem um relato de um homem que se envolveu com uma mulher transexual e a Mancha Verde foi na casa dele, pegou todos os aparatos que tinham identidade da Mancha Verde e tomou dele. E recentemente a ESPN foi acompanhar a gente, a LGBT Tricolor, assistindo um jogo. E era um jogo contra o Palmeiras. E as duas torcidas são aliadas, né? A Mancha Verde e a Bamor. Então, o clima na Fonte Nova é muito de paz. Os torcedores do Palmeiras, só na hora de entrar no estádio, que a polícia não permite que fiquem juntas, mas durante o jogo é um clima muito de paz. Antes, as torcidas caminham juntas, são torcidas aliadas, historicamente. E até, assim, os mistos do Bahia, que a gente pode dizer muito, são Bahia e Palmeiras. Isso é uma coisa, assim, na minha família, por exemplo, Bahia e Palmeiras, assim, quem é misto, né, que... Enfim. Agora, rapidinho, o que faz uma torcida... desculpe a ignorância, o que faz uma torcida ser aliada de outra?
Aí são as construções deles, Relação né? política, geralmente. Basicamente, relação política. As construções deles mesmo. Por exemplo, a Inferno Coral, que é uma torcida do Santa Cruz, é super aliada da Bamor, que também é um time tricolor. Na realidade, eu acho Santa Cruz e Bahia dois times muito parecidos, assim, muitas coisas. E são rivais ferrenhos. Tem um vídeo, um conteúdo de um criador de conteúdo do esporte, que ele vai perguntando no estádio qual time que os torcedores do esporte mais odeiam. O Bahia aparece mais do que o Santa Cruz. O Bahia aparece mais do que o Santa Cruz. Então, o que foi que o jornalista da ESPN identificou quando ele veio assistir o jogo com a gente nesse dia? Inclusive, o Bahia ganhou depois de anos e anos, né? Foi no dia que a gente inaugurou a nossa bandeira, inclusive, lá dentro do estádio, a bandeira de alto. Ele disse assim, aqui é uma festa, o jogo de futebol. Lá em São Paulo é uma praça de guerra. Aí, o ano passado, eu tinha sido convidado para assistir a semifinal da Sul-Americana, acho era Atlético Goianiense São Paulo. Eu não tinha a menor condição de ir, porque eu não tinha garantia de um sistema de segurança que eu pudesse entrar e sair do estádio. E eu fiquei com medo de ir. Eu estava em São Paulo num evento da CBF, na BF Expo, e não fui, objetivamente não fui. Depois eu fiquei sabendo que o convite era da Força Jovem do São Paulo. Então, tipo assim, eu iria inclusive com eles. Olha que coisa bacana. Mas eu não tive coragem. Nem eu, nem ninguém da Canarinhos. Canarinhos é o Coletivo Nacional de Torcidas LGBT, que é a PN+, que reúne as torcidas LGBT de todo o Brasil. E aí a gente organiza várias... E o Nan tá, inclusive... Vários eventos.